Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Estamos meditando no nosso devocional diário, Experiências com Deus. E hoje vamos falar sobre persistência, perseverança. O texto está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, que diz: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma chuva pesada. Sucesso poderá distrair você no processo de cumprir a vontade de Deus. A tarefa primária de Elias era anunciar quando uma seca iria começar e terminar. Isso está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Deus havia dito para ele proclamar ao rei Acabe que a seca era um ato de julgamento sobre um povo que adorava ídolos e não a Deus. No meio da realização da sua tarefa, uma coisa espetacular aconteceu. Elias confrontou os profetas de Baal e trouxe fogo do céu, levando centenas de sacerdotes de Baal à morte. Essa foi uma demonstração do poder de Deus mais incríveis registradas nas Escrituras. Elias poderia ter facilmente focado estritamente nesse evento, fogo caindo do céu e muito mais, é muito mais espetacular do que uma tempestade. Então, o que o autor está nos levando aqui a meditar é que a tarefa de Elias, o que Deus disse para Elias fazer, foi algo muito mais simples, foi algo muito mais comum, poderoso, mas comum. Deus disse para Elias: Elias, vai ao profeta, vai ao rei Acabe e anuncia um tempo de seca, 3 anos de seca. E depois você vai anunciar o fim dessa seca. Então, a tarefa que Deus dá a Elias foi essa. Olha, você vai ser o profeta que vai anunciar, como forma de julgamento pela desobediência e pela idolatria do meu povo, esse tempo de seca, esses 3 anos que vai ficar sem chover sobre a terra. Então, esta era a tarefa de Elias. Foi isso que Elias recebeu da parte de Deus, para anunciar esse tempo de seca e depois o fim dessa seca. Só que nesse meio tempo, né, nesse tempo onde o juízo de Deus estava sendo executado sobre a nação, né, nesse tempo de seca, aconteceu algo muito interessante. Elias, ele desafia os profetas de Baal, de Azera, e acontece aquele espetáculo que nós conhecemos, né? Fogo do céu, né, cai, consome o holocausto e depois ele mata todos os profetas. Então, aquilo que aconteceu no monte naquele dia foi muito mais espetacular do que a tarefa que ele tinha recebido de Deus. Embora dizer, né, para os céus reter a chuva durante 3 anos e depois dizer para o céu voltar, né, a derramar a chuva, isso também é poderoso, né? Isso também é espetacular. Mas o evento no Monte Carmelo foi muito mais poderoso, foi muito mais espetacular. Então, isso poderia facilmente ter tirado Elias do foco. Isso poderia ter facilmente esse sucesso, né? Isso que foi grandioso, que foi espetaculoso, né? Poderia muito facilmente ter tirado Elias do foco, da missão original, da missão principal que era muito menor, que não tinha tanto, não tinha esse espetáculo, né, envolvido. Então é isso que o autor está nos propondo. Quando algo espetacular acontece, problemas facilmente, podemos sair facilmente da rota, né? Se Elias estivesse nos dias de hoje, pode ser que ele tivesse começado o ministério do tipo caia fogo do céu, né? O dramático, olha só essa frase, o dramático é muito mais atrativo do que a obediência no que é comum. Então, o dramático, o espetaculoso, né, aquilo que, né, uau, aquilo que a notícia, né, vai correr mais rápido, aquilo que Elias fez no Carmelo foi um espetáculo, foi algo dramático, foi algo poderoso demais, notório demais. Então, isso é muito mais atrativo do que obedecer uma tarefa comum. A tarefa comum era: Elias, diga ao rei
Acabe que vai ficar 3 anos sem chover como forma de juízo, de julgamento da parte de Deus, e depois vai voltar a chover. Então essa era a missão. Note que Deus não disse para Elias desafiar os profetas de Baal, Deus não disse para Elias orar para que o fogo do céu consumisse aquele holocausto. Deus não disse nada disso. O que Deus disse para Elias era anunciar esse julgamento, um tempo de seca, 3 anos de seca. Então o dramático é muito mais atrativo do que a obediência naquilo que é comum. Destruir centenas de profetas poderia parecer uma vitória grandiosa para qualquer profeta de Deus, mas Elias persistiu em sua tarefa. Ele anunciou a chuva e já estava vindo. Esta era a mensagem e a missão primária, e ele a realizou. Então, ele não fica vislumbrado, com aquilo que aconteceu no Carmelo. Ele não perde o foco. Ele sabia que a missão original, que a missão dada por Deus, precisava ainda ser cumprida, e ele foi obediente. Se você não tiver cuidado, poderá ser distraído pelo sucesso que está experimentando, de tal forma que nunca complete aquilo para o qual Deus o designou originalmente. O sucesso de hoje o fará desobedecer amanhã. Então o autor ele propõe essa pergunta para reflexão. O sucesso de hoje fará com que você desobedeça amanhã? Fará com que você perca o foco? Fará que você esqueça da sua missão original, E nós como igreja, trazendo para os nossos dias, nós temos uma missão original. Nós temos um mandamento de Deus original, Uma convocação de Deus original. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu ensinei. Então, a nossa missão original é essa, pregar o evangelho, anunciar a Jesus, de casa em casa, pessoalmente. A nossa missão é levar Jesus até o perdido. Então, as coisas que vão acontecendo, que é um espetáculo, as coisas que vão acontecendo, que para nós é muito grandiosa, isso não nos pode tirar do foco principal, da nossa missão original, que é levar Jesus até o pecador, até o perdido. Então, nós precisamos sempre obedecer a Jesus. Por mais simples que seja a sua tarefa, nós precisamos estar sempre em obediência a Jesus. Que Deus abençoe grandemente você, continue perseverando, continue obedecendo. Perseverança tem a ver com obediência. Só persevera aquele que é obediente. Só persevera aquele que está em obediência a Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente.